Este é o programa O X da Questão. Nosso convidado de hoje é delegado, o doutor Hélio Bressan. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado, Hélio Bressan, por aceitar o convite. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, é uma honra, uma satisfação a gente estar aqui prestando conta, principalmente aqui em Taboão da Serra. E o nosso X da Questão de hoje é: quem é Hélio Bressan? Hélio Bressan é um filho de dois operários, né? Meu pai era tipógrafo e minha mãe tecelã, digamos assim, né? Que era uma profissão muito comum até, de certa forma, nos anos 50, 60. E de família pobre, né? Eu tenho mais um irmão, que é médico, professor, doutor em medicina. Tenho mais duas irmãs que são filhas do segundo casamento do meu pai, que também são formadas, né? Que também trabalham. E eu sou delegado de polícia por convicção, né? Me formei em Direito, me formei também em Educação Física. E, assim, nessa vida louca que a gente tem, né? Eu era advogado e, modéstia à parte, até bem sucedido, mas eu tinha uma paixão muito grande por ser delegado de polícia. E foi o que aconteceu. Eu fui lá, fiz um concurso e, de repente, me vi dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é aquilo que hoje eu posso dizer, assim, com a boca bastante cheia, né? Eu amo o que faço e faço o que eu amo. Eu adoro a minha profissão, estou muito feliz, eu sou um cara extremamente feliz e realizado profissionalmente. Eu faço aquilo que eu gosto. Isso é muito bom. Então, é o que eu disse, né? Vim de uma família humilde, de gente pobre, que naquela época a coisa era uma situação bastante difícil, né? Para a gente fazer os filhos estudarem, a gente sabe o quanto isso era duro. E uma família, a minha família é assim, a família da minha mãe em especial, eram 13 irmãos. E logo que a minha tia mais velha casou, o meu avô morreu. Meu avô tinha um bar, sustentava todo mundo, português, né? E ele morre, 6 meses depois morre a minha avó. E esse meu tio, que tinha acabado de casar com a minha tia, que era irmã da minha mãe, né? Pegou os 12 irmãos para criar uma coisa, um exemplo muito forte para a nossa família. Então, nós tivemos, assim, exemplos inúmeros. Quer dizer, todo mundo foi trabalhar, todo mundo foi estudar, todo mundo se virou, entendeu? Graças a Deus ninguém foi para o outro lado, como diz o outro, né? Foi todo mundo dentro daquela caminhada. E nós aprendemos um valor que era fundamental, né? Que a palavra da gente vale mais do que a nossa assinatura. Isso é uma coisa que ficou, é um legado da nossa família, né? E tanto da família da minha mãe quanto da família do meu pai, que também eram mais 11 irmãos, né? Naquele tempo passava trem na porta de todo mundo, ninguém dormia, pô, só tinha 13 filhos, 11 filhos, né? Mas era bem por aí. Então é isso, de gente pobre. Hoje, eu não vou dizer para você que eu sou um cara pobre, não acho isso, mas eu sou uma pessoa realizada, eu vivo bem, eu como bem, eu moro bem, né? Trabalhei muito para chegar aqui onde eu estou, tenho 36 anos como delegado de polícia, é uma carreira, uma vida, né? Não é fácil, e feliz, isso é o mais importante. O senhor é recém-chegado, né? Aqui em Taboão da Serra Seccional. Qual o balanço que o senhor faz da sua chegada até hoje? Qual o balanço que o senhor faz no trabalho do senhor? Olha, sem falsa modéstia, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sempre procuro impulsionar as pessoas que trabalham comigo, né? Nós passamos durante longos anos, sendo, eu não quero dizer humilhado, mas eu quero dizer assim, não recebendo o reconhecimento que a polícia deveria receber por parte do governo do Estado. Felizmente agora, o nosso governador, né, o secretário, todos eles, o delegado-geral, o comandante-geral, todos imbuídos de entender
que nós precisaríamos ter uma recompensa sobre aquilo, sobre a responsabilidade que a gente exerce dentro da sociedade. Então esse fato mudou. E isso faz com que a gente consiga estimular as pessoas. Era esse o meu maior problema hoje, era estimular as pessoas que trabalham comigo, os demais funcionários. Entenda você que, imagina, você já trabalha numa profissão que, via de regra, ninguém gosta de polícia. Mais do que isso, eu não estou falando ninguém gosta, é uma força de expressão. Mas assim, ninguém vai numa delegacia porque está feliz. O cara vai lá porque está com problema. Então o cara já está estressado com problema, e você precisa saber atender, você precisa tomar muito cuidado, né? São suscetibilidades que você vai ferir. A pessoa acabou de ser roubada, acabou de ser agredida, levaram bem dele, faleceu um parente, quer dizer, então você precisa ter um tipo de comportamento diferenciado para atender essas pessoas. E é isso que hoje, como gestor, né, da parte policial, eu procuro fazer, estimular. E acho que nesses, eu vou dizer 4 meses, porque basicamente eu comecei a atuar aqui em fevereiro, né? De fevereiro para cá, eu acho, sincero e honestamente, sem falsa modéstia, que eu consegui muito. O pessoal aqui tem muito boa vontade, então, sabe, todo mundo correspondendo, porque não é só Taboão da Serra, é Taboão, vocês sabem, Embu, Iguaçu, Juquitiba, Itapecerica, São Lourenço, todo esse espaço, esse vasto território que a gente tem, que você tem, com falta de funcionário, porque ainda está faltando muitos funcionários. Então é difícil você, né, estimular o cara, mas, modéstia à parte, eu estou muito feliz com a equipe que eu tenho aqui. Hélio, eu gostaria que o senhor explicasse para a população, né, que às vezes não conhece, como funciona a estrutura da Polícia Civil. Por exemplo, a seccional, a Delegacia Seccional de Taboão da Serra e região. Ela é composta de que departamentos, equipes, atua contra os vários tipos de delitos, todos os delitos. A seccional está organizada para atender a população e, mal comparando, a delegacia seccional seria uma espécie de batalhão da Polícia Militar? É mais ou menos isso. Vamos pensar na divisão da Polícia Civil como um todo. A Polícia Civil tem como chefe geral o delegado geral. Então ele é o chefe da Polícia Civil do Estado inteiro. Aí a polícia passa a ser dividida em departamentos. O departamento que nós estamos aqui, onde eu trabalho, é o DEMACRO, que é o departamento da Macro São Paulo. Ok? Muito bem. Aí a Macro São Paulo é dividida em mais 9 delegacias seccionais. Então você tem Osasco, você tem Carapicuíba, você tem Santo André, São Bernardo, Diadema, Mogi das Cruzes, Franco da Rocha, Taboão, devo estar esquecendo alguma, mas faz parte. Então, e aí a delegacia seccional passa a ter uma estrutura para poder atender a população. Nós somos mais próximos da linha de frente. A linha de frente quem é? São as delegacias. Então, conforme o tamanho, conforme a população, é o que você tem em cada local, né, em cada município. Então, por exemplo, você tem em Itapecerica, nós temos hoje a delegacia do município e temos mais um distrito policial. Taboão da Serra, nós temos, além da delegacia dos 2 distritos policiais, nós temos ainda o setor de homicídio, que também acaba servindo de alguma forma toda a nossa região. Você tem a Delegacia de Defesa da Mulher, entendeu? A Delegacia do Idoso. Então, você vai tendo uma série de delegacias que ficam subordinadas ao delegado seccional, porque eu estou mais próximo aqui, o diretor não conseguiria, entre aspas, estar administrando tudo aqui. Então, vem as diretrizes de cima, né, da Delegacia Geral, da Secretaria de Segurança Pública, e daí vai descendo para até chegar na gente. Eu diria para vocês assim que nós seríamos um segundo escalão seccional da hierarquia da polícia. O primeiro seria a diretoria e o delegado junto com o delegado geral. E temos essa estrutura, não é? Veja, hoje a gente tem esse problema que eu estava dizendo de falta de
de funcionários. O doutor Arthur Dian, que é o nosso delegado-geral hoje, falou numa entrevista há 2, 3 dias atrás isso, olha, estão faltando ainda 12.500 funcionários na Polícia Civil. Mas olha, falta 12.500 funcionários, a gente precisa repor mais gente ainda para que as coisas consigam ser, né, mais bem administradas. Felizmente hoje nós conseguimos substituir parte do que a gente tinha, né, no sentido de atendimento, pela delegacia eletrônica. Então as pessoas hoje, é muito mais cômodo o sujeito fazer o boletim de ocorrência dentro da casa dele, da empresa dele, né, em algum outro lugar. Em relação a que delitos? Em relação a que delitos? Praticamente todos. Só os crimes que são mais graves, né, homicídio, coisa assim, que não tem como você fazer. Mas praticamente todos os delitos hoje a pessoa consegue fazer da casa dela, né, via internet, pela delegacia eletrônica. Isso facilitou, né, o trabalho dentro da delegacia, no sentido do atendimento às pessoas, porque o volume de trabalho continua o mesmo, porque até maior, porque se o camarada não vai mais na delegacia, às vezes o cara fala assim, me roubaram uma caneta, então não vou lá na delegacia, porque eu vou ficar lá 4, 5 horas, e às vezes a pessoa tinha que esperar, porque as decisões em termos de polícia, entenda que o delegado de polícia, ele faz um juízo de valor, ele faz o primeiro julgamento da causa. Chegou lá, eu vou dizer se eu vou autuar o cara em flagrante ou não, se eu vou prender o sujeito, se eu não vou prender. E isso é uma decisão extremamente séria, porque você está cuidando da liberdade de uma pessoa. Eu vou prender esse cara ou não vou prender esse cara? Esse cara vai para a cadeia ou não vai? Então, isso demora. Você não resolve isso em 2 minutos, porque os fatos, às vezes, em que pese a redundância do que eu vou dizer, os fatos não estão provados, né, naquele mesmo instante. Você tem fortíssimos indícios. Então, olha, aqui está a vítima está dizendo que esse camarada roubou, esse camarada está dizendo que não foi ele, mas ele foi encontrado com o celular dela na mão, o policial militar não viu a ação, mas viu o celular no bolso dele. Entende? Então, você tem que ter a sua convicção para saber o que você vai fazer. Isso é muito sério. Melhor, você já disse que um dos desafios é um número suficiente de pessoal para prestar um bom atendimento à população dos municípios que são compreendidos pela delegacia seccional. Isso. Na sua avaliação, que outro desafio importante a Polícia Civil na região tem para fazer frente à criminalidade? Eu lhe diria que não é só a região, eu vou dizer como um todo. O delegado-geral, que é o doutor Arthur, e o capitão Derrite, que é o nosso secretário, acabaram de voltar de Israel. Eu vou lhe dizer, sem medo de errar, depois de 36 anos aqui na polícia, que nós não estamos devendo nada para a polícia nenhuma de qualquer lugar do mundo. Em termos de pessoal, nosso pessoal sabe trabalhar, sabe fazer. Aliás, às vezes eu acho que o nosso pessoal até se supera em função da falta de alguns equipamentos. Mas eles estiveram exatamente em Israel agora para quê? Israel, você sabe, é uma altíssima tecnologia. E estão trazendo tudo isso para facilitar as nossas investigações. A Polícia Civil faz a polícia repressiva, né? Porque depois que o crime aconteceu, ela vai lá para reprimir aquilo, para prender o sujeito, para investigar, saber quem fez, levar o cara para os tribunais. Então as provas são fundamentais. Hoje nós temos um reconhecimento facial, fotográfico, nós temos o Detecta, nós temos uma série de ferramentas tecnológicas que nos ajudam sobremaneira para a elucidação dos crimes. Isso é muito importante. Só que isso é um investimento muito alto. Felizmente o governo do estado, o governador Tarcísio de Freitas, está investindo e vai investir mais ainda, porque isso vai redundar no quê? Na segurança da população. Se você não tem segurança, você não vai na padaria comprar um pãozinho, você não vai no médico. Então não há progresso, essa que é a verdade. Você precisa ter segurança para fazer todo o resto que você tem que fazer na sua vida. Senão a coisa complica. Doutor Hélio, qual que dá mais trabalho? Roubo ou drogas? Roubo? Drogas. Olha,
A droga é um problema que eu acho que atinge muito a família. É muito triste você ver, né, o sujeito está envolvido com droga e a família tentar tirar o cara daquilo lá. Tá aí a Cracolândia que não me deixa mentir sobre um determinado ponto de vista. Eu até entendo que você me fez uma pergunta um pouco diferente. O que é mais complicado de combater, os roubos ou a droga? Os traficantes, eles cada dia que passa se reinventam, né? Os roubos são basicamente repetitivos, né? Mas mesmo sendo repetitivo, a gente consegue controlar isso, entende? Eu acho que tanto um quanto o outro, a polícia consegue. Eu costumo dizer o seguinte: a polícia consegue controlar todos os índices de criminalidade, todos. Se tem uma rua que tem aqui 10 roubos de auto, se você colocar alguém, a polícia militar lá, acabou, não vai ter mais roubo. Se a polícia civil for lá prender aquela quadrilha, acabou, não tem mais roubo. Ok? Agora nós não conseguimos, principalmente sozinho, controlar a violência. A violência que está muito alta. E, aliado a tudo isso, uma coisa chamada sensação de segurança. Porque a pessoa, às vezes, né, nessa crise toda, você vê, pega os programas de televisão no final de tarde, todos para falar de crime, de violência, de coisa, né? Isso vai incutindo na cabeça da população, a população vai ficando desesperada. Então o cara vê um sujeito vindo na rua, ele vai enfiar a mão no bolso para pegar o lenço, a pessoa já pensa que o cara está sacando uma arma. Então há uma sensação, né, que não se completa, e é isso que a gente está trabalhando muito agora para isso. Os índices de criminalidade caíram muito no governo do Tarcísio, é impressionante. Eu realmente, com 36 anos como delegado, fiquei, sabe, atônito, falei, nossa, você vê a virada cultural em São Paulo, que é um negócio que causa sempre muito problema, praticamente não teve nada. Então você vê que o controle da criminalidade você consegue. Agora, como é que nós vamos controlar a violência? Como é que eu vou impedir o pai de jogar a menina, a filha dele pela janela, a filha de abrir a porta com o namorado e o cunhado entrar e matar o pai a paulada dentro da cama, no quarto deles? Entende? Eu costumo usar normalmente esses exemplos porque é assim que funciona. Então, nós estamos vivendo uma era de muita violência. E essa violência tem que ser contida, mas ninguém vai conseguir conter violência só com a polícia, esquece. Isso não, na minha concepção, não tem como. O senhor fez já várias palestras para diretores de escola, né, sobre a violência nas próprias escolas. O senhor tem um balanço disso, apesar de isolado, né, a violência nas escolas ela é meio que isolada, né, aquela violência de matar é meio que podemos considerar isolado, mas de acordo com as suas palestras, o contato com os diretores de escola, qual o balanço que o senhor faz com essas palestras que o senhor já realizou? Márcio, eu quero até agradecer essa pergunta porque realmente foi sensacional. Assim que começou a ter o problema, e nós já tivemos um problema muito rápido, porque esse menino que matou a professora estava aqui no Taboão, né? E aí começou a pingar. E imediatamente eu me coloquei à disposição de todos os prefeitos. Liguei para todos eles, falei, eu estou à disposição dos senhores. Se eles quiserem, podem contar comigo, eu vou falar com os seus professores. Por quê? Porque os professores, os diretores, naquele instante estavam se sentindo completamente sozinhos, sem ninguém. O que vai acontecer? Quem é que vai nos proteger? Quando eu fui às palestras, acredito até que você tenha assistido uma das minhas palestras, me fala, mora aqui, eu dei o número do meu telefone celular particular. Pode anotar aí, se vocês tiverem problema, pode ligar para mim. Quer dizer, a partir daquele instante, os diretores, os professores começaram a se sentir, pô, agora pelo menos tem alguém com quem nós vamos falar. De todas as palestras que eu fiz umas 5, 6, eu recebi um único telefonema. Esse telefonema, o diretor me ligou, era meio-dia, às 13 horas o menino estava dentro da delegacia com o pai e com a mãe. Então,
nós registramos, durante aquela fase, nós paramos de fazer tudo, ficamos só concentrados nas escolas. 80 boletins de ocorrência na região inteira. E por que eu agradeço a sua pergunta? Porque, olha, eu diria para você, pelo menos uns 5 casos nós conseguimos evitar. Nós não tivemos nem... que alguma tragédia ou alguma coisa de pior acontecesse. Por quê? Porque a nossa ação foi imediata. Chegava qualquer tipo de informação, não importava o horário que chegasse. Eu determinei, vocês têm que sair imediatamente e ir atrás da mesma hora. Então começou a chover, porque a gente tem um serviço de inteligência que faz, né, deep web, essa coisa toda, porque começa a achar as coisas. Tem uma informação assim que o cara sabe. Hoje, especificamente hoje, aliás, de ontem para hoje, nós tivemos uma denúncia de uma pessoa que iria se matar, ia matar a família inteira, ele deu endereço, que o endereço era até de Imbu, não era daqui. Eu liguei para o delegado na mesma hora, falei, deixa eu falar já. Então, você não pode esperar. Se eu esperasse, poderia acontecer uma tragédia. Eu estava pessoalmente em Itapecerica, quando um dos meninos, aconteceu uma situação, eu acho que dá para a gente contar aqui no tempo, que eu vou tentar ser bem rápido. Meninos que são todos amigos numa escola. Todos eles são amigos. Todos 13 anos, 14 anos. O menino, o pai é separado da mãe, a mãe mora com um rapaz que é motorista de táxi, diga-se de passagem, um cara direito, trabalhador, honesto, família honesta, direito e tal. Esse menino tinha um cachorro, tá certo? A mãe sai para trabalhar, o padrasto sai para trabalhar, ele fica com o cachorro. Aí ele sai e vai para a escola. Quando ele volta da escola, cadê o cachorro? O cachorro sumiu. Ele coloca no grupo de WhatsApp que o cachorro dele tinha sumido. Um colega, para brincar com ele, falou, me dá R$100 que eu devolvo o seu cachorro. Foi o suficiente para dar um estupim na cabeça do menino, não é? Ficou louco. Mandou fotografia de faca, eu vou te matar. E daí, papai, falou um monte. E esse boletim foi registrado à 00:30. Tá certo? Às 6:30 da manhã nós estávamos na casa dos dois. Entendeu? Porque senão... E eu por coincidência, eu fui para Itapecerica. Eu estava lá, por outro motivo, eu estava lá e sabendo disso. Eu interroguei o menino. Escuta, você ia matar? Eu ia matar ele mesmo. Meu querido, não pode ser assim, as coisas não está nesse grau de intolerância. Então, nós conseguimos, né? Acredito que a Polícia Militar também possa ter conseguido, a Guarda Civil, em especial a Guarda Civil daqui de Itabuna, fez um trabalho maravilhoso, espetacular, certo? E a gente conseguiu evitar muita coisa, pode ter certeza. Eu só vou fazer um parênteses, eu estava cobrindo a palestra do senhor em Itapecerica da Serra. Então, um colega do lado, eu ouvi, o senhor acabou de dar o seu telefone particular. Ele falou assim, esse delegado é doido. Ele falou para mim, esse delegado é doido. Eu falei, olha, né? Eu nunca vi isso. Então, o senhor realmente deu o seu telefone particular, surpreendeu a muitos diretores de escola. Todos anotaram, correndo lá com a canetinha lá, anotaram o telefone. Mas isso que aconteceu? Eu passei para aquelas pessoas uma sensação de segurança que elas não tinham. E que é a minha obrigação, não fiz aquilo. Entendeu? Eu não vou dizer que eu teria a obrigação de dar o número do meu telefone celular particular. Isso você deve ter ouvido lá, que eu também disse, né? Bem que eu falou, não vai ficar me ligando para dizer que o galo do vizinho está catando ar, que roubaram a casa da sua prima, que o problema aqui é a escola. Se tiver, me liga. Mas eu recebi depois daquilo outras ligações de pessoas que o que aconteceu? A credibilidade faz isso. Ela falou, estou ligando para o senhor porque tal coisa tem isso. Você não confia em quem você não conhece. Então você passou a me conhecer, sentiu confiança em mim, a população fala, tal coisa foi fulano que fez. Adeus. Bressan, o senhor fez um parêntese com relação à redução da criminalidade desse governo, do Estado no geral. Agora, eu queria apresentar alguns números aqui, por exemplo. Se referindo a Taboão da Serra especificamente, apenas a Taboão da Serra.
Por exemplo, a lesão corporal, eu vou só citar os percentuais. Esses números são relacionados aos 4 primeiros meses do mês, né, comparados com o mesmo período do ano passado. A lesão corporal aumentou 25%. Estupro, 56% de aumento. Roubo, 17% de aumento. Roubo de veículos, 19% de aumento. Furto, 10% de aumento. Houve redução de homicídio, né, foram 3 homicídios, Taboão da Serra, contra 8 em 2022, só de janeiro a abril. E furto de veículos também teve uma redução de 10%. Queria que o senhor comentasse. Vou comentar. Ó, e se esses números são fidedignos? Senhor, devem ser. Você está me apresentando. Fonte da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tive 2 estupros, né, no ano passado, e esse ano eu tenho 4, cresceu 100%. Entende? O número percentual é muito relativo, a gente precisa ver isso com certa relatividade. Nos 4 meses deste ano foram 39 contra 25 eu estou entendendo. De 2022. Primeiro, nós temos uma atuação bastante firme e forte, principalmente em termos de Delegacia de Defesa da Mulher. Tá certo? A mulher, ela precisa ter confiança de que ela vai denunciar e de que alguma coisa vai ser feita. A primeira preocupação que eu tive quando eu cheguei aqui foi exatamente a violência contra a mulher. Conversei muito com o prefeito Aprígio. O prefeito está fazendo uma reforma para a gente colocar a Delegacia de Defesa da Mulher num lugar mais adequado para poder receber as mulheres, com toda uma estrutura que eu duvido que em alguma outra cidade a gente tenha algo parecido com o que vai acontecer aqui até o final desse ano. Porque é um negócio realmente monstruoso, e tanto a gente perturbar, e ele, sensível à causa, fez isso. Você vai tendo, começa analisando o seguinte: bom, você tem um número de roubos. Eu disse para vocês, nós ficamos praticamente um mês parados sem fazer absolutamente nada, a não ser cuidar das escolas. Esse foi um fator muito fundamental para que esses números acontecessem desta maneira. Okay. A segunda coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: qual é a função precípua da Polícia Civil? A Polícia Civil é a Polícia Judiciária, é a polícia que existe para fazer a apuração do crime depois que ele aconteceu. E aí levar o pessoal. Essa informação. Então, e essa é que é a história, o esclarecimento. Eu não estou tirando a minha responsabilidade sobre o crescimento ou não de índice de criminalidade, muito pelo contrário, certo? Eu acho que a gente tem que participar, que foi o que aconteceu quando eu estava dizendo para vocês que nós saímos, fomos tudo para a escola. A nossa função era, matou alguém aqui? Tá bom, peraí, nós vamos lá para investigar. Mas não foi isso que nós fizemos. Então, eu quero crer, esses números cresceram, nós vamos fazer esses números descerem, pode ter certeza disso, nós vamos trabalhar com muito afinco, em que pese a falta de funcionário que a gente tem, mas a gente está tendo muita colaboração, tanto da Guarda Civil daqui, no caso específico de Taboão, quanto da Polícia Militar, para a gente poder correr atrás desses números para chegar num patamar que seja, no mínimo, né, aceitável. No mínimo aceitável. Então, precisamos tomar cuidado com estatística por causa de números. Os números são meio doidos, sabe? Há poucos dias atrás nós ouvimos o governador questionando, inclusive, a respeito dos números que tinham sido divulgados lá para trás. Vocês devem ter visto isso, é uma reportagem grande, ele falando, reclamando. Tanto é que a polícia recebe bônus, né? Diga-se de passagem, sempre foi pago quase com 1 ano de atraso, quando ela conseguia reduzir os índices. Nós recebemos esses bônus. E o que acabou acontecendo? Ele mandou pagar, mesmo assim, mesmo sem acreditar nos números que tinham, por alguma falha que foi detectada, que foi dito isso pela Secretaria da Segurança Pública.
De que os números estariam os números superdimensionados? Alguma coisa estava errada lá, eu não sei dizer sinceramente o que, mas alguma coisa estava. Isso foi colocado publicamente, isso se chama transparência, né? A gente não tem que esconder nada. Aumentou. Agora, entenda o que está acontecendo. Por exemplo, a Polícia Civil tem uma média de 100 funcionários aposentados por mês. Nós já estamos com 12.500 a menos, com 100 aposentados. O que é? Delegado, investigador, tudo, todas as carreiras. Né? As pessoas vão se aposentando, vão indo embora, vão largando a função. E você não consegue substituir isso com uma rapidez que a gente gostaria de ter. Né? Esse foi um legado que o governador recebeu, que durante os outros governos passados, governos anteriores, não se fez concurso para a Polícia Civil. Ele está nomeando agora 216 policiais civis que são no concurso de 2018. Nós estamos em 2023, há 5 anos. Eu acho que isso, veja, além de ser, entre aspas, um desprezo que a outra administração dava para a nossa instituição, o desprezo é muito maior com a comunidade, com a sociedade. Quem é que sofre a ação? População, né? Sente na ponta. Pô, brincadeira, né? Hélio, com relação... Agora eu vou falar sobre a questão da educação, né? Eu vi o senhor se manifestar numa audiência pública na Câmara Municipal de Itaúna da Serra, em que se apontavam algumas ferramentas que poderiam ajudar na prevenção da violência dentro das escolas. Aí se falou no botão do pânico e de se colocar a guarda na porta das escolas, e aí o senhor fez uma ponderação de que a melhor medida seria uma medida administrativa e seria ter agentes vigilante dentro da escola. É isso. Essa é uma proposta mais efetiva? Eu quero crer que se veja. Naquela mesma oportunidade, o coronel Mota estava sentado ali, eu ainda coloquei essa situação na presença dele. Esse caso que aconteceu em São Paulo, né, em que a professora morreu, a primeira viatura da Polícia Militar chegou na escola em 3 minutos. Um tempo espetacular de reação. Se você parar para analisar, em 3 minutos chegar não é simples, principalmente no trânsito que a gente vive aqui hoje. E a diferença de São Paulo para Taboão é zero, nenhuma. O trânsito é louco do mesmo jeito aqui e lá. A segunda viatura chegou em 6 minutos. E aí eu disse lá o seguinte, falei, escuta, em 3 minutos, quantas facadas esse moleque teria dado, quantas pessoas ele teria matado? Então... Teria feito um estrago muito maior. Muito. Se não é aquela professora que segurou ele tinha matado mais uns 2 ou 3, dá para não dizer nada. Estamos falando da escola... eu achei ela uma heroína, aquela professora Cíntia. Eu não conheço essa mulher, nunca vi a cara dela, não sei quem ela é. Contextualizar o nosso espectador, estamos falando sobre o ataque à escola Tomásia, ali na Vila Sônia, né? Isso, exatamente. Então, por que eu sugeri o vigilante? Porque o vigilante, primeiro, não acredite em mim, mas vá às escolas e pergunte se os professores querem polícia dentro das escolas, os professores, os diretores. Ninguém quer. Eu também não quero transformar uma escola numa delegacia, num quartel. Não tem sentido, não é para isso que a gente tem que ter uma escola, não é verdade? Mas um vigilante é uma situação diferente. Ele passa a ter contato com as crianças, com a família das crianças, ele começa a conhecer as pessoas pelo nome. Você está entendendo? Então, e é uma pessoa que, se acontecer qualquer coisa, ele já está lá. Então, a reação dele, ele não vai demorar 3 minutos para chegar, ele já está lá. Entende? É ele gritar, o que ele pode perder? 15, 20 segundos para chegar numa sala? 30 segundos? Então, essa foi. O botão de pânico é bom? O botão de pânico é bom. Mas ele faz parte de um protocolo. Eu não entendo que o botão de pânico consegue resolver.
Depende da cidade que você tiver, se você aperta o botão de pânico, o cara Mas chega são em 3 minutos. 15 minutos, né? 15 segundos. Mas se você, conforme a cidade, você não consegue chegar. Imagina se você tiver que atravessar daqui para lá, atravessar Regis, como é que faz? Você acha que você consegue atravessar o farol parado? Não, mas tenta ver tudo no céu. Olha, demora. Então, essa foi a minha sugestão. Até porque tinha lá, o prefeito estava contratando mais 20 guardas para engrossar a guarda. Longe de mim ser contra, ao contrário, sou extremamente favorável. Eu fui delegado titular do município de Barueri por quase 10 anos. Quando eu saí de Barueri, a guarda de Barueri tinha 651 guardas. É um exército, meu amigo. A polícia militar não tinha o que eles têm lá. Então, aqui, a polícia daqui, a guarda municipal, me parece estimulada, me parece, sabe, eles têm vontade de trabalhar. Foi eu pedir, na época do negócio das escolas, eles vieram com a maior boa vontade. Então, esses fatores fazem diferença. Mas se você quiser só cuidar com o botão de pânico, acho que não vai dar certo. Não vamos salvar vidas assim. Vai ajudar, mas eu não acho que é o suficiente. Doutor, dessas cidades aqui que o senhor comanda, qual é a cidade mais violenta? Olha, aqui as duas cidades, eu não vou dizer mais violenta, mas aqui proporcionalmente, você imagina, nós temos 300 mil habitantes aqui em Taboão, 280 mil em Budas Artes. É onde mais coisas acontecem, porque há uma aglomeração de gente muito maior. Se você for para Juquitiba, o município é enorme, mas a quantidade de pessoas que moram lá é bem menor. Se você for para aqui não tem ar de cidade de interior. Nós estamos na grande São Paulo. Mas eu quero dizer, qual é a diferença que você faz de Taboão da Serra para São Paulo? Eu não vejo diferença. Você atravessa a rua, você está com o pé aqui, um pé está em Taboão, o pé está em São Paulo. Então você não tem essa diferença. Então eu não diria para você que é mais violenta, é que proporcionalmente você vai ter mais ocorrências no lugar onde a aglomeração de pessoas é maior. Vou dar uma refrescada. O senhor se aventurou na política, né? Sim. Como foi essa experiência? Foi uma experiência muito legal. Eu não imaginava isso. Na época os colegas, não, você tem que ir. Eu tenho essa maneira, eu sou um cara que me comunico bem, falo bem e tal. Não, você tem que ir. Acabei de ver e falei, tá bom, vamos lá. Mas eu fui assim, todo mundo que perde eleição, o cara que não se elegeu, só tem um motivo, ele não teve o voto suficiente. É só essa, a resposta é simples, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui político, vamos dizer assim, mas eu nunca tive atuação política partidária. Então é difícil, você precisa aprender a fazer uma campanha, precisa de dinheiro, porque se você sem dinheiro você não consegue fazer, os recursos são muito poucos, entendeu? E aí, estrategicamente, você precisa ter um campo de atuação, um local para a sua atuação. Aí você tem alguma chance de fazer. Mas isso foi como diz, foi um rio que passou em minha vida. Mas se arrependeu ou não? Não me arrependi. Olha, tudo que acontece nesse país está dentro do mundo político. Nós não conseguimos fazer nada sem a política. O que nós precisamos é colocar pessoas que cada vez mais tenham compromisso com as coisas, entendeu? Um cara o que eu falei, a palavra do cara tem que valer mais que a assinatura. O cara tem que... Não existe mais a fio de bigode. O cara tem que falar um negócio sentado, de pé, manter o que ele falou. Esse é um problema sério, né? Deus parece. Hélio Bressan, queria perguntar sobre os golpes que estão na praça, os mais frequentes, até para orientar o espectador como não cair neles. Isso. Né? E também queria perguntar em relação aos crimes, entre aspas, comuns, os roubos. O senhor é um homem da segurança, tem
larga experiência. Que orientações, que dicas o senhor daria para, enfim, pedestres na rua, na hora que nós estamos numa região em que a maioria das pessoas trabalha em São Paulo, sai muito cedo para trabalhar, não é? Vai pegar condução, às vezes até de madrugada. Que orientações práticas o senhor poderia dar para essas pessoas, para que elas se fossem não fossem alvos tão fáceis, presas tão fáceis para os criminosos? Tá legal, vamos lá. É uma pergunta ampla, mas importante. Não, tranquilo. Eu diria o seguinte, eu montei, né, dentro do meu Instagram, eu procuro dar dicas. Vejo que o senhor faz isso. Isso. Importante. Mas assim, eu procurei sair um pouco daquela dica comum, sabe? Você vai sair, não deixa a luz de casa acesa, não faz isso, aquilo lá, não fica na calçada de bobeira. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já falou. Quer dizer, você vai entrar num banco, você não pode ficar lá com conversa mole com uma pessoa que você não sabe nem quem é. Quer dizer, tudo isso as pessoas sabem. Eu procurei achar algumas coisas que eu tenho visto que são golpes que estão começando a ser aplicados, ainda estão, vamos dizer, não estão tão grandes, mas que estão começando a tomar vulto, e isso é natural, porque daqui a pouco eles vão ser substituídos por outros. E é assim que funciona mesmo. Então, e tentar orientar a população para isso não acontecer. E as coisas vão acontecendo, parece brincadeira, mas acontece com a gente. Eu recebi uma ligação telefônica com a voz da minha mulher, falando comigo. Né? A voz da mulher do senhor? Falando, nada a voz dela, né? Lógico. E aí falando para mim, falou, amor, sabe o que é? Quebrou o carro e eu parei no mecânico aqui, preciso pagar o rapaz e acabou. Ela estava ligando de um outro número, né? O meu telefone está sem bateria. Você manda o Pix para a conta dele já direto, eu vou te passar o Pix dele e tal. Eu falei, tudo bem, meu amor. Me fala a nossa palavra de segurança. Quando eu falei isso, o telefone foi desligado. Então, sugestão para vocês que estão aí nos assistindo. Tenha com a sua família uma palavra de segurança, uma senha. Agora, não vai mandar essa senha no WhatsApp, né, para a família inteira. Senta no dia, guarda o telefone, conversa, né, com o pai, com a mãe, com o avô, com a filha, com a tia, com os netos. Estabeleça uma palavra, né, eu tenho usado como exemplo, torneira, pronto. Se ela me falasse torneira, eu saberia que ela está falando a verdade. Mas mesmo assim, o que eu ia fazer? Eu ia ligar no telefone dela. Entendeu? Então essa é uma dica de segurança que você está dando. As pessoas criam uma palavra. Esse vídeo teve 1 milhão de visualizações, porque as pessoas jogaram isso para frente. Preferência uma palavra aleatória, né? Entendeu? Não. Escolhe uma palavra, escolhe alguma coisa, uma frase, uma palavra, não sei, o que você quiser com a sua família, é sua. E aí vocês se acertam nisso. O outro golpe mais recente agora que a gente está colocando foi o golpe do QR Code, porque é muito natural você chegar num restaurante hoje, e o que é que você faz? O cara falou, cara, tá aí o QR Code. Aí você inocentemente pega o seu telefone, pá. O que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando um adesivo em cima do QR Code do restaurante, e a hora que você faz isso, aquele adesivo instala um malware, um cavalo de Troia, e leva todos os dados do seu celular para onde eles quiserem levar, e você vai se arrebentar também. Então, esse também teve uma grande, 1.700.000 visualizações esse vídeo. Então, no caso, é ficar atento para atentíssimo, olha lá, né? Pega outro de outra mesa, dá uma olhada, veja o que está acontecendo. As pessoas vão no restaurante, faz o quê? Coloca o telefone aqui e vira para lá. Você vai ver se o telefone foi embora. A nossa vida está dentro do telefone hoje. Tudo que você tem está aqui dentro, não é? As informações, os cadastros, tudo que você tem, banco, tudo ali dentro. Então, fique esperto com isso. Agora, eu estava mostrando, de novo, tentaram passar um golpe em mim. Né? É brincadeira. Mas nem o delegado poupou. Não poupa ninguém. Eles me mandaram uma mensagem por SMS dizendo que se eu não reconhecesse aquela transferência que estava sendo agendada para o meu banco,
para eu ligar naquele número, que era um 0800. Eu não liguei para aquele número, por isso que eu estou falando aqui para passar a dica inteira. Eu entrei no chat do meu banco, eu conversei com a gerência para saber se tinha alguma coisa de não tem nada. Tá bom, eu não agendei nada. Muito obrigado, felicidades, tá bom. Mas como sou delegado, eu não aguentei. Eu vou ligar para esse cara, quero ver o que ele vai. E eu liguei, fui dando uma corda no cara, até que num determinado momento ele queria que eu apertasse, né? Ele me pediu para abrir o aplicativo do banco. Falei, tá aberto, vamos lá. Oh, pois não, você precisa. E assim vai indo. O cara vai te enrolando na conversa. E aí, quando ele me pediu para apertar a transferência, eu falei, agora já chega, já estou cansado, já sei até onde ele quer chegar. Falei para o cara, falou, meu amigo, você me desculpa, mas você não vai aplicar seu golpe em mim. Você pegou a pessoa errada. Felicidades para você. E aí, peguei o número dele para investigar. Então, te dei 3 dicas no modo de falar de coisas que podem acontecer, que acontecem, que as pessoas precisam estar muito ligadas. Aí vale aquela dica, né? Não clique em nada. Não... CRA. Não clica em nada, não responde nada e não atende nada quando você não tiver certeza. A sigla é o CRA, certo? CRA. Não clica, não responde e não atende. Ok. Doutor Hélio, foi muito proveitosa. Eu gostaria de conceder aí 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais aí para os seus seguidores. Fica à vontade aí, o senhor tem 1 minuto aí para mandar o seu recado. Eu acho que o X da questão é a gente primeiro agradecer a você, né, Dilson, Márcio, obrigado por vocês terem me convidado, é uma honra muito grande estar aqui. Estou sempre à disposição, acho que é minha obrigação prestar conta das coisas que a gente faz. Eu sou um servidor público, é para isso que eu tenho que estar aqui e explicar mesmo. Muito importante. E agradecer imensamente vocês que estão tendo a paciência aí de assistir a gente. Obrigado pelo coisa. Vou deixar aqui, porque eu acho que vale a pena, @delegado Hélio Bressan, que é o Instagram. Toda a minha rede social está no @delegado Hélio Bressan. E dizer que eu estou extremamente feliz de estar trabalhando aqui, gosto demais, me afeiçoei demais a Taboão da Serra, foi um negócio louco, assim, muito rapidamente, e tenho me influenciado o máximo que eu posso, e vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar o quanto eu puder, todas as minhas forças, para que toda a nossa região reduza todos os seus índices e que as pessoas possam viver um pouco mais de tranquilidade e de sossego. Obrigado por todos e beijo no coração de todo mundo. Nós aqui agradecemos. Ok, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência. O X da Questão volta na semana que vem. Até lá.